Pis, a gente estava conversando antes de começar, você falou de um amigo seu, bolsonarista. Primeiro falar aqui com a Maria dos Anjos. Boa noite, queridos. Boa noite, querida. Deem like, gente. O like é absolutamente de graça e ajuda a aumentar aqui o nosso engajamento. Mas estava falando que você conversou com um amigo seu. E aí, Pisolato, já quero lançar a pergunta, também quero ouvir o Moacir sobre isso. Mandados de busca e apreensão, mais de 100, envolvendo os grupos bolsonaristas que estão acampados na frente dos quartéis. Também políticos bolsonaristas ligados ao gabinete do ódio e também ao inquérito dos atos antidemocráticos também estão sendo investigados. Enfim, a Polícia Federal foi toda para a rua hoje, enquanto o Supremo também está votando a respeito do orçamento secreto. O Gilmar Mendes e o Lewandowski pediram vistas, então o julgamento vai ser adiado, a conclusão dele para a semana que vem. Está um placar apertado. E o Alexandre de Moraes está um misto assim. Os bolsonaristas falam que ele é um ditador. Algumas pessoas viraram realmente fãs do Careca e outras pessoas estão fazendo alguns posts mais irônicos, que é o meu caso. E, enfim, tá uma bagunça, eles estão absolutamente desorganizados. E acho que a gente está vendo o fim desse movimento extremista, né, Pisolato? Pelo menos dessa Olha, fase. Pedro, você acabou colocando várias perguntas. Eu acho que essa questão que hoje ficou materializada, mas já tinha algumas ações isoladas há 10, 15 dias, pretéritos, ela era esperado. Por quê? Porque a tática do Xandão, do xerife, foi pegar no individual. O pessoal era valente e atuava em grupo. Agora, ele está dando um sinal, olha, eu vou pegar no individual. Ele já tinha aquela questão do donos de empresas de caminhão, em frente lá do Forte Apache, ele já tinha dado uma senha. Então, isso é para a turma colocar, como se diz, as barbas de molho. Eu até ontem tive num evento na OAB, aqui do Rio, onde tinha alguns companheiros da transição que estão trabalhando nessa área, e a informação clara e objetiva foi de que, a partir de 1º de janeiro, a cobra vai fumar. E que eles têm muito mapeado nome e endereço e que vão pegar na física. Então, eu acho que a minha preocupação é que não seja só a tropa, né? Que isso suba também para os mandantes. Sim. Né? Porque essa turma é o que eu já te falei num outro dia, a Ku Klux Klan, Tupiniquim, que ultrapassaram todos os limites. Sobre a questão do orçamento secreto, é a tática. Depois de que o Xandão disse lá em Nova York de que o melhor presidente da República da história do Brasil era o tal do Michel Temer, também conhecido como manequim de funerária, a tática é uma no cravo e outra na ferradura, né? Mas há que se elogiar, porque ele tem demonstrado e tem dado uma lição, inclusive para muita gente de esquerda, de que quem ocupa cargo público tem que ter coragem. O ônus de qualquer função pública é não ser vacilão, que, infelizmente, a nossa história recente está marcada disso. Então, essa questão do orçamento secreto, ele vem de grupos que gostam de negociar, né? E que no parlamento compuseram aí uns blocos, né, de despachantes com Cunha e assim por diante. Ele está deixando uma brecha, não vão secar a vaquinha. Vamos ver como é que vai ficar isso. Então, ao mesmo tempo que ele enfrenta as feras, né, ou menos as intermediárias, ele está dizendo o seguinte: não vamos também fechar a torneira, porque é daí que a gente faz o escâmbio, né? E o orçamento sempre foi o filé mignon dessa clientelada aí que se forma desde a época da Constituinte, né? Com o Roberto Cardoso Alves, os franciscanos do é dando que se recebe. É dando que se recebe, conhecimento aí
milenar, é o tal enfim, do leve trás, dessa coisa Toma lá da cá. Toma lá da cá, exatamente. Esse é o verdadeiro toma lá da cá. Aquilo que acusavam o PT lá nos governos do petistas é o que estão fazendo realmente esse congresso depois do golpe contra Dilma. Moacir, queria que você se apresentasse para o nosso público. Você é uma carinha conhecida dos nossos superchats, mas eu queria que você falasse do seu negócio e também sobre esses assuntos que eu falei agora com o Pissolato. O que você está achando das ações do Xandão? Tá, eu vou começar dizendo o seguinte, porque de repente a gente vai e acaba esquecendo de alguma parte importante do que ele disse. Na verdade, o que está acontecendo na cabeça de algumas pessoas, coitadinhas, eu sinto pena, eu tenho pena, porque algumas pessoas não sabem sequer do que estão falando, e aí, de repente, não, é ladrão, é não sei o quê, é ex-presidiário, sem procurar saber a história do outro, né? A verdade é, sem procurar saber direito a história do outro. E a questão do toma lá da cá, queira a gente ou não queira, é isso que nós temos, já desde... Né? Já faz um tempo. Eu acho que nós sobrevivemos assim. Faz parte da nossa democracia. Tá certo? Agora, voltando à suposta importância da minha pessoa, eu sou alguém que cresci na Zona Sul, numa região muito São Paulo. próxima da Zona Sul de São Paulo, muito próxima ao Jardim Ângela. Fui ali crescendo, fiz diversas coisas, porque era um tempo em que o menor, principalmente na situação econômica que a gente se encontrava nos anos 70, precisava fazer alguma coisa para participar da vida familiar ali, com algum qualquer, né? E aí, aos 20, eu entrei para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios, fui ali trabalhando, nesse ínterim casei, nesse ponto, meus pais já tinham casa própria, eu cresci numa casa própria, mas me lembro de morar num barraco tão pequeno, já era no terreno particular nosso, dos meus pais, na verdade, que para um entrar precisava outro sentar na cama, entendeu? Era bem pequeno. E hoje tem lá uma casa bacana, eles estão velhinhos, mas estão lá firme e forte. Eu fiquei 10 anos nos Correios, saí para fazer uma loucura, segundo o que as pessoas diziam. Eu queria dar aula, eu queria fazer faculdade para então dar aula. Fiz letras, tive uma oportunidade legal, não sei, eu acho que estudei direito no supletivo, que eu fiz antes disso, e peguei o primeiro lugar geral na faculdade quando eu entrei. E aí, isso foi bom, quanto à bolsa, porque era uma faculdade particular em Minas Gerais. Eu viajava, hoje seria normal, porque seria EAD, mas a gente tinha 12 horas de aula presenciais. Ainda não estava instituído o EAD. Depois disso, no ano seguinte, entrei na Universidade de São Paulo, um dos professores era o Fernando Henrique. Aliás, depois que eu entrei lá em Minas Gerais, eu fui fazer parte como aluno do Núcleo de Consciência Negra da USP. Aí fui, em 95, como eu fui um dos que passei e já estava fazendo letras, fui convidado a dar aula. Depois me tornei coordenador lá no Núcleo de Consciência Negra. Se tiver alguém, aquele abraço. Faz séculos que eu não vou até lá, mas aí entrei na FATEC. A FATEC eu fui cursando, até que ia dar um conflito dos currículos. Aí saí e fui fazer pedagogia. Sou formado em pedagogia também, e depois disso entrei no programa de mestrado de um centro universitário particular, que não vou falar o nome, por diversos motivos, mas depois disso continuei. Eu fiquei decepcionado, na verdade, com a educação, com algumas coisas, mas não foi o suficiente para eu agora estar matriculado como aluno de jornalismo
na FMU. Aí eu falo o nome. Legal, né? Claro. E o que acontece? Durante o período que eu estava lecionando, tive um tempo que eu estive doente, e para não ficar sem fazer nada, eu comecei a consertar sapatos. Não vou contar aqui como essa coisa me caiu no colo, mas era um sapateiro que tinha em frente de casa. Aí comecei, só que aí eu queria aprender mesmo. Eu chegava para os hoje colegas e falava, pô, e aí como é que faz? Isso aí você tem que se virar. Não, mas aquilo lá, como é que... Isso aí... Por quê? As pessoas têm medo que se elas te ensinem, você vai e tome os clientes dele, entende? A pessoa imagina que ela vai ficar sem os clientes dela se ela te ensinar. E percebendo isso, outras pessoas queriam aprender. Eu falei, beleza, vamos nós. Aí comecei a ensinar. Aí comecei, num determinado período, comecei a cobrar por isso um valor simbólico. Não era nada, porque, afinal de contas, as pessoas, muitos estão saindo, estão se aposentando, estão saindo de um outro emprego, estão querendo arranjar uma função, fazer alguma coisa, então não estão nadando em dinheiro. E, concomitantemente, eu criei o canal para as pessoas, para ajudar na propaganda. Hoje eu não ensino mais diretamente sapataria para ninguém. Prefiro pegar o meu artesanato, prefiro fazer a capa do meu celular, sabe, em couro, fazer meu cinto, ali tem sapato, ali tem chapéu, esse não. Tem chapéu, tem colete, tem uma porção de coisas que eu fiz, principalmente esse tempo que a gente ficou de molho por conta do momento mais forte da pandemia. Eu acho que, basicamente, entreguei todo o meu ouro.